Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo 29, nos diz a palavra de Deus assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Com essa referência da santa e preciosa palavra de Deus, cumprimento a todos com a santa e doce paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados ouvintes que me ouvem nas redes sociais, grupos cristãos, Ministério Orais Sem Cessar, louvo a Deus por essa parceria que temos em anunciar a santa palavra do Senhor, como todos os fiéis em Cristo Jesus que me ouvem nesse exato momento, nesse oportuno momento, nesse dia de hoje, onde tenho apenas 30 minutinhos para falar com você a respeito da eternidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Portanto, os queridos, tomo como tema deste texto sagrado, dessa referência, que nos fala a palavra do Senhor da seguinte forma: louvado seja o nome dele, o Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra. Vitamina espiritual para o fraco. E quem não é fraco? Todos os seres humanos são passivos de defeitos, de erros. E nós só temos um caminho: é pedir dele perdão por todas as nossas fraquezas, por todas as nossas falhas. E eu acredito que ele tem nos perdoado e imunizado de todas as ações do mal. Espero em Deus que a graça dele, Deus, em Cristo Jesus, que se estende sobre todos aqueles que confessam e deixam. E eu creio, de uma vez por todas, que foram deixados todas as ações abomináveis por minha alma, por meu corpo, por minha vida. Lavado por esse sangue carmesim. Eu convoco você para estarmos meditando na palavra de Deus e guardando ela também em nossos corações. Queridos, nesse texto, nos diz o profeta Isaías, afirma que Deus dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando nosso corpo está debilitado e fraco, precisamos tomar algumas vitaminas para fortalecer o nosso sistema imunológico. Com certeza, e essa vitamina é justamente a vida de oração, a vida devocional de jejum, eu digo melhor, a vida de vigilância, a vida de oração, a vida de jejum. É a base fundamental para que nós possamos alcançar ou galgar de Cristo o perdão de nossos pecados e darmos continuidade nesse propósito de continuarmos obedecendo, vivendo a sua santa palavra. Vamos aprender através desse texto sagrado que somente o Senhor possui, a vitamina espiritual para a nossa alma e o revigoramento físico e espiritual para a nossa vida. Eu tenho 2 tópicos em minha mensagem, do qual Deus, na sua infalível misericórdia, Ele revela-nos na sua Escritura, falando-nos assim: Ele faz forte ao cansado. Você está cansado de alguma coisa na vida errado? Dê um basta. Basta você colocar a sua vida à disposição de Deus. Não importa o que você praticou ontem ou o que você praticou nesse mês atrás, mas que você deixe de uma vez por toda, os teus pecados serão absorvidos e você se tornará um vencedor. Isto acontece quando eu quero, quando você quer. É fácil isso se fazer. É você ter o desejo de fazer
o desejo de se imunizar dessas práticas ou dessas ações indevidas. Desde que você se agarre com ele, professando, confiando e acreditando na infalibilidade do poder da sua palavra. O pecado é algo tão terrível na vida humana que ele deixa marcas profundas na vida nossa, a ponto que após você ver as imoralidades ou as coisas ilícitas, ela te envergonha, ela te traz tristeza, ela te traz raízes profundas de arrependimento. Isto quando você quer. Você quer alcançar? Então vamos à palavra. Ele faz forte ao cansado. O nosso Deus forte faz forte ao cansado, com certeza. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, disse o Cristo, o Messias de Deus: vinde a mim todos os cansados, ou todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu caro amigo, foi isso que me levou a acreditar e mudar de situação, mudar de vida. Tempo de crente é muito importante, mas o mais importante é o tempo de fidelidade, de compromisso. Quando você toma a iniciativa de viver a palavra de Deus, a sua vida é mudada. Até o seu semblante muda. Até o seu aspecto visual é transformado. O seu olhar, o seu pronunciar, em todos os aspectos Deus trabalha. E é disto que eu estou a testemunhar a você que me ouve, a você que está, nesse exato momento, passando por situações semelhantes a estas que eu estou me referindo. O meu segundo item me fala em 1 Reis, capítulo 19, verso 4 ao 8. O profeta Elias estava cansado e esgotado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E ao Senhor lhe enviou um pão tão vitaminado, que com a força daquele pão, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Por que ele caminhou esse tanto de tempo pelo vigor daquele pão? Porque o pão é realmente da vida. O pão da vida é o próprio Deus quando nós decidimos. E ele come aquele pão e sente a força de Deus na sua matéria, na sua alma. É necessário que esse pão esteja alimentando a minha alma e a sua alma quando decidimos. O meu terceiro item me revela no livro de Juízes, no capítulo de número 15, versículo 17 ao 19, Sansão, após esgotar todas as suas forças, lutando com 1000 filisteus de uma só vez, clamou ao Senhor pelo revigoramento das suas forças, e o Senhor o fendeu. A caverna que estava em Lei, e saiu dela, estava em Lei, e saiu dela, água bebeu, e o seu espírito tomou e reviveu. Em Joel capítulo 3, versículo de número 10, o profeta Joel escreve: digo, o fraco eu sou forte. Por que você se torna forte? Porque você está em Cristo Jesus. Ele tem essa vitamina para você nesse dia de hoje, nessa hora que você me ouve. Eu não sei se agora você está ouvindo às 5h30, ou que seja às 16h30, ou que seja às 18, às 19, às 23, às 0 hora,
4 da manhã, não sei quando foi que você parou, para ouvir, para meditar na palavra que eu estou a lhes transmitir. Isto é a palavra de Deus falando comigo e você. Ele clamou e Deus o fortaleceu o seu ânimo. Isto também aconteceu comigo após a minha decisão, após a minha atitude, Deus agiu. O segundo tópico, meu amado ouvinte, me diz a Escritura de Deus, Ele multiplica as nossas forças. Já tem um pouquinho? Então Ele multiplica, tem que ter alguma coisa. É necessário que algo tenhamos que ter, como foi o caso de Eliseu, quando ele procura a senhora do qual ele multiplicou o azeite, ele diz diretamente, pergunta-lhes, aliás, e perguntando ele, Eliseu, diz, o que tens na tua casa para pagar a tua dívida? Foi o caso. Ela disse, tua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite na botija, mas tinha um começo. E nos diz a Escritura de Deus que dali o homem de Deus multiplicou todo o azeite e pagou as suas dívidas e ele diz, viveu do resto. Isto significa trabalho, dedicação, força de vontade para fazer. O meu primeiro item me diz, o Senhor é o que multiplica as nossas forças, pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, disse Isaías no capítulo 40, verso 31. O segundo item me diz em Jó capítulo 17, verso 9, lemos que o justo seguirá o seu caminho fielmente e o puro de mãos irá crescendo em força. Isto é a palavra de Deus consolando a pessoa de Jó. O terceiro item me diz, no Salmo de número 84, verso 7, lemos que vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. E em Efésios capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo escreve, não no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esta é a palavra de Deus falando comigo e você. O Senhor é aquele que multiplica, amados, as nossas forças e o nosso vigor. O Senhor é a fortaleza da nossa vida. O Senhor é a nossa força e o nosso cântico. E assim podemos dizer com autoridade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Disse Paulo aos Filipenses capítulo 4, verso 13. Queridos e santos, aproxime do seu receptor, ore comigo e ore por mim, ore por meu ministério. Fomos juntos nessa caminhada até que ele chegue. Glória a Jesus.